Todas as sextas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Seu Direito com o advogado especialista em direito público e eleitoral, Marcelo Pellegrini. Combinamos antes a pauta e teve uma pauta bomba agora no meio, mas essa eu vou deixar mais para o final, que é a soltura do Mauro Cid. Mas primeiro a gente vai ter a educação de dar boa tarde para o doutor Marcelo. Seja bem-vindo, doutor. Tá no mute, né? Vamos colocar o som aí do... Perdão a você, perdão aos ouvintes. Vamos lá. Boa tarde, Mariso. Boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um prazer participar do programa. Prazer todo nosso e vamos começar com a polêmica, então. O ato de 1º de maio lá em Itaquera, lá no estacionamento do estádio do Corinthians, o presidente Lula, ele pediu votos ao Boulos, ao Guilherme Boulos, candidato do PSOL, coligado com o PT à Prefeitura de São Paulo, ainda pré-candidato, afinal de contas, as eleições, o período eleitoral ainda não começou. E depois disso acontecer, o próprio partido tirou o vídeo do ar, o TSE pediu a retirada do vídeo, o Tribunal Superior Eleitoral, mas adversários políticos pediram várias situações, abriram processo, aí já querem, isso que a gente quer chegar, doutor Marcelo. Pode ter alguma consequência para o presidente Lula ou para o futuro candidato Boulos, o que aconteceu? Vamos lá, Guarizo. Essa questão da propaganda eleitoral antecipada, que é onde se enquadra o ato do dia 1º, aliás, o ato não tem nada de irregular, é direito do trabalho, etc. A irregularidade é, em tese, né, você usar o ato para pedir votos para esse ou para aquele companheiro. Antigamente, você tinha uma jurisprudência mais engessada, que para configurar a propaganda antecipada, você tinha algumas coisas que eram proibidas, digamos assim, eram umas palavras especiais. Você não podia falar o nome do partido, o número do candidato, e nem pedir explicitamente ao voto. Hoje, além dessas 3 restrições, também você discute a questão da intenção, a questão de você subliminarmente, implicitamente pedir votos. Então, seja pelo ato de pedir votos explícito, seja pelo ato de pedir votos implícito, há uma reprimenda, que é uma multa entre 5 e 25 mil reais, e é uma coisa comum. O presidente Lula já teve essa questão lá quando ele lançou a Dilma, na região aqui, eventualmente, você tem uma ou outra multa aplicada sobre esse fator, e esse é, digamos, o escopo técnico do pedido antecipado de votos. Ok, mas isso pode ter além da multa, algum problema, esses processos aí que vão entrar vindo dos adversários, isso pode ter alguma consequência para o presidente da República? Começando a perguntar pelo presidente? Eu acho que não, Guarizo. Eu acho que é o seguinte, obviamente, quem é oposição está no seu direito, você pode postular em juízo qualquer tipo de violação ao seu direito que você entenda que existiu, mas pelo quadro existente se limita a multa, a não ser que fosse uma coisa repetida, né, em vários eventos em série, com o mesmo intuito. Isso para o presidente. Já para o Boulos, a ação é até mais tranquila ainda, porque precisa mostrar que ele tinha conhecimento da fala do presidente ou com ela ele aqueceu, o que, digamos, convenhamos, é uma prova muito difícil de ser feita. Sim, então vai ficar só na bateção de pé mesmo, para falar no português claro, né? A princípio, e em tese, eu acho que vai ficar só na questão da versão contra, como é que se diz no jargão popular aqui, né? Fato contra versão e uma multa a ser aplicada, salvo se essa coisa se extravasar. Aí eu pergunto porque a pré-campanha de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro já resultou em cassação de mandato do Deltan Dallagnol, e o caso do Sérgio Moro, apesar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ter absolvido o hoje senador, ali ele teve uma acusação diferente, né? Por ter feito pré-campanha por um outro partido, ter usado verba eleitoral. São casos que não têm absolutamente nada a ver com esse do Boulos por ser uma pré-campanha feita pelo atual presidente Lula, ou tem alguma coisa que pode se encaixar nisso, na lei, por exemplo? Vamos lá. No caso do Deltan Dallagnol, não teve nada a ver com pré-campanha. Foi uma impugnação ao registro de candidatura e o que se discutiu foi a aplicação de um inciso da lei da ficha limpa.
aquele que renuncia um cargo, ele era procurador da República, enquanto corriam contra ele processos disciplinares, e de fato existiam, que poderiam, em última ratio, levar à perda do cargo. Ele discute que ainda não tinham sido abertos, que eram denúncias, ele tinha apresentado a defesa prévia, mas os fatos, os processos, enfim, ainda não tinham sido abertos, não poderia ser aplicado esse inciso, e o tribunal entendeu que, diferentemente do Deltan, só o fato de existir o processo sem abrir a reprimenda administrativa já seria suficiente para configurar uma lei da ficha limpa. Ponto. Do senador Sérgio Moro é a questão do gasto, de quanto ele gastou na pré-campanha. E ele teve uma pré-campanha de nível presidencial bancada pelo Podemos. E a discussão que se tem é: esse gasto anterior desequilibrou o pleito contra os adversários dele ao Senado lá pelo Paraná? Por 5-2, o TRE entendeu que não. E agora, inclusive, eu vi uma notícia hoje que o recurso chegou ontem ao TSE, né? Já tem até um ministro relator do caso, por causa da dependência da Justiça Eleitoral, cada ministro tem um estado aí que acaba recebendo as ações, e essa é a discussão. E a lei fala de gastos robustos, de visibilidade que poderiam tornar a disputa desproporcional. E é uma discussão que o tribunal vai ter. O que tem de comum tudo isso, né? É que hoje a resolução do ano de 2024, ela traz para as proibições de pré-campanha as mesmas proibições de campanha. É uma novidade desse ano, de você policializar, no sentido não aqui da polícia, sim, né, mas de fiscalizar a questão das pré-campanhas, tanto do quanto é o gasto robusto, quanto é o pedido de votos e quanto são arquitetadas, organizadas as pré-campanhas. Porque, veja, em 2016 que foi liberada a pré-campanha. Por quê? Porque diminuiu o prazo de campanha. Antigamente era 90 dias, passou para 45 dias. E agora mantiveram os prazos de 45 dias, mas querem fiscalizar com maior lupa as pré-campanhas. Esse talvez seja o ponto de contato entre gastos em pré-campanha, pedidos de voto em propaganda antecipada e a atual resolução do TSE que vai vigorar para 2024. Perfeito. Agora vamos para outra discussão, né, que acabou de sair aqui, mas é um caso que o senhor acompanha desde o início, doutor Marcelo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ele é presidente também do TSE, ainda é, né? Ainda é. Ele é substituído agora. É uma troca a cada 2 anos por antiguidade dentro do próprio tribunal. Perfeito. E ele decidiu soltar da prisão o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. Foi solto agora. Mauro Cid estava preso porque é acusado de participação nos atos antidemocráticos, né, naquela tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro do ano passado. Aí tem algumas situações aqui que eu estou vendo, né? Ele, por exemplo, não pode falar sobre as investigações, mas como que seria o caso ali, pegou um áudio dele, né? Mas essa soltura vinda por parte do Alexandre de Moraes, que é acusado pelo bolsonarismo de ser parcial contra os bolsonaristas, ele chega a uma conclusão de que maneira? Por ter residência fixa, por não fugir do país, por que se solta alguém sendo investigado, doutor Marcelo? Vamos lá. Na questão do Mauro Cid, ao que eu conheço o processo, ele teve primeiro uma prisão temporária decretada. Havia indícios lá que ele conspirou naquela famosa minuta do golpe. Esta prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. Ele ficou preso alguns meses, eu não sei exatamente quanto, e acabou firmando um acordo de delação premiada ou de colaboração premiada com a Suprema Corte. Por esta composição, ele saiu da prisão com algumas medidas que a gente chama cautelares. Evidentemente que essas questões de residência fixa tal, por dia a dia comum, talvez não é tão aplicável para este caso. Durante o exercício dele, digamos assim, da liberdade vigiada, ele saiu por um acordo e tinha as restrições, vazou aquele áudio dele tentando passar uma impressão, me parece que ao mundo bolsonarista, de que ele teria sido coagido, pressionado indiretamente a fazer o acordo. Imediatamente ele foi novamente encarcerado e foi decretada uma segunda prisão preventiva que caiu hoje. Eu vi a notícia, mas não vi a ação. Me parece, Barizo, em primeira
momento, muito correta a decisão. Aquele que é primário, né, que foi preso, fez a delação, tem as suas divergências e as suas obrigações com a justiça, tem o direito individual e fundamental de responder à acusação em liberdade. Então, me parece acertada. Evidentemente que, no caso concreto, devem ter sido estipuladas inúmeras restrições, tal como essa que você disse aí, de não falar sobre o tema, seja em público, seja em privado, e imagino que outras, né? Tem a tornozeleira, tem o horário de você que não pode sair de casa, você não pode falar com os demais acusados, né? Então, essa deve ter sido mais alguma restrição imposta pelo ministro Alexandre para liberar pela segunda vez o tenente Cid no dia de hoje, e digo de novo, né, numa primeira análise, sem ver a decisão por inteiro. Bom, e o detalhe é o seguinte, né? Ninguém pode, até o trânsito em julgado, ninguém é considerado culpado, correto? É verdade, o Supremo já titubeou sobre a aplicação dessa lei, a questão da prisão em segunda instância, já teve épocas que o Supremo era inabalável nessa questão, houve épocas em que o Supremo mudou o entendimento e podia encarcerar, fazendo uma interpretação mais restritiva da não culpabilidade, e recentemente o que vigora hoje, por 7-4, é a liberdade mesmo, né, sem ter sido esgotado, embora tenha sido condenado todos os recursos. E também, para ficar muito claro, porque a gente hoje traz aqui na imprensa oficial, né, na imprensa que existe por meio da concessão pública, a gente traz verdades, mas infelizmente hoje a internet tem muita mentira. Então a soltura do Mauro Cid pode se espalhar por aí pelos grupos, principalmente de mensagens, que ele foi inocentado das acusações da minuta do golpe, da tentativa de golpe. Não é isso. Verdade. É verdade. Não é isso. Ele está respondendo a um processo. Obviamente, se ele firmou uma colaboração e cumprir com os requisitos, ele vai ter abrandamentos de penas e até algumas delas podem ser ignoradas, mas é para o final, quando tiver um julgamento. Ele não está absolvido, ele está respondendo em liberdade e é um direito que ele responda em liberdade, como da maioria dos crimes e dos cidadãos que estão envolvidos em algum tipo de atividade considerada ilegal do ponto de vista penal. Então, acho que está explicado. E aí, assim também, viu, Guarizo, como ele pode ser vítima também do fogo amigo. De outros vídeos, através da internet, que parecem a voz dele, criticando de novo o Supremo, né? E pode ficar ruim para ele. É uma coisa difícil de controlar. É verdade. Doutor Marcelo Pellegrini trazendo muitos esclarecimentos para a gente sobre duas grandes polêmicas da semana, o pedido de votos por parte do presidente Lula e também agora a soltura do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o Mauro Cid. Muito obrigado pela participação, doutor Marcelo. Grande abraço, até sexta-feira que vem. Eu que agradeço, um grande abraço a você e aos nossos ouvintes. Agora vamos para o intervalo, 3h27. CBN, a rádio que toca notícia.